Fala galera! Cam é o novo suspense que depois de passar por vários festivais estreou dia 16 de novembro na Netflix. Protagonizado por Madeleine Brewer, não sei como é que pronuncia esse sobrenome, a nossa Janine de Handmaid's Tale, sensacional. É uma produção da Blumhouse que tem foco em filmes de terror, suspense, horror, coisas desse tipo, como, por exemplo, Sobrenatural, Atividade Paranormal, o que mais? Corra. E diga-se de passagem, essa foi uma das características que nos chamou a atenção e nos levou a assistir esse filme. Sinopse em 10 segundos. Alice é Lola, uma cam girl em busca de popularidade, que tem a sua conta roubada por uma sósia. Ela vai em busca de descobrir que doideira é essa para conseguir recuperar seu perfil. E olha só, essa história tem o selo de aprovação do Stephen King, muito importante. Mas, por que será que o filme é bom? Além de ter sido chancelado pelo mestre do gênero... Você vai ver agora. Cam foi roteirizado por Isa Mazei, uma ex-cam girl que passou por situações semelhantes e experiências parecidas com a protagonista Alice do filme. Se você quer saber a carinha dela, ela faz uma pontinha. Ela é a atendente da locadora ou loja de... que não é locadora, né? A loja de DVDs. Então, fica de olho. É uma história que a Isa Mazei escreveu em que a gente, o espectador, acaba criando uma empatia muito grande com a protagonista, que é uma trabalhadora do sexo. E isso é intencional, era um objetivo da Isa Mazei criar essa empatia. O filme traz esse olhar positivo sobre uma mulher que trabalha na indústria do sexo de maneira independente, que usa o seu próprio corpo sem ser escrava de ninguém, que normalmente é retratado. Ela usa a sua liberdade para criar os seus próprios limites. O filme não traz lições de moral que poderia transformar ele num grande clichê. Um exemplo disso é a cena que a mãe da Alice descobre que ela é uma cam girl e o que ela faz para viver. Não chega a ser uma reação muito inverossímil, né? A gente imagina, realmente poderia ser assim que acontece quando uma mãe descobre que a sua filha tira a roupa na internet. E na verdade, o final do filme contraria as expectativas do que poderia ser um filme desse tipo, com esse tipo de história. Além disso, o roteiro mostra a Alice como uma pessoa normal, real, palpável, que quer ser reconhecida pelo seu trabalho como qualquer outra pessoa. Se você está gostando do vídeo até aqui, não deixe de dar seu like pra gente, é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações de quando chegar um vídeo novo. A gente está sempre indicando vídeos por aqui, pode salvar uma grana aí de ver algumas porcarias no cinema, melhor esperar o torrent. E se você é inscrito, mas não ativou o sininho, não se esquece de ativar o sininho, porque ele te mostra a notificação de quando chega vídeo novo aqui do Mexido. E por falar nisso, a internet tem um papel muito importante nesse filme, já que a discussão passa toda pela relevância online e pela segurança na internet. O filme traz essa discussão sobre esses dois temas, sem dar lição de moral, muito mais nos fazendo refletir sobre a nossa realidade atual. E isso é muito Black Mirror. Muito Black Mirror. A estética de Cam é muito interessante de se destacar. A cenografia e os figurinos foram muito bem trabalhados, muito bem executados e ajudam a dar força na história. Apesar da gente imaginar que o orçamento não foi tão grande, eles conseguiram fazer isso muito bem. Não tem muitos cenários diferentes, não foi gravado em muitos espaços diferentes, mas a gente não tem muita essa impressão no filme. Não fica uma coisa que, é baixo orçamento. Aliás, isso é uma especialidade da Blumhouse. Voltando para Cam, uma bela história, essa sacada da Isa Mazei de trazer esse universo das cam girls que não tivesse um pano de fundo ali, uma cenografia, os figurinos, a maquiagem bem executados, poderiam ter desvalorizado o filme. O ponto alto desse filme é o quarto da cam girl, que é onde se passa grande parte do filme, que tem todo um tratamento especial de camadas, cores, detalhes, objetos, dildos. Pode entrar isso? O dildo? Uhum. Pode entrar o dildo. E que fazem a gente ficar imersos ali, tanto quanto as pessoas que estão assistindo ela na live. E inclusive
Inclusive, a estética da internet foi respeitada nesse filme. A gente vê nos momentos de live uma pegada muito forte de Screen Life. Se você não sabe que raios é isso que a gente tá falando, Screen Life, veja o nosso vídeo sobre Buscando, que a gente falou um pouco mais desse estilo, com direito a GIFs, emojis e até travadinhas no streaming. Não ache que é a Netflix. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser do filme. Pode ser vivo. O filme foi dirigido por Daniel Goldhaber, que assina a criação do roteiro com a Isa Mazei. Eles se conhecem desde o ensino médio e ele já chegou a dirigir algumas apresentações pornôs dela mesmo, na vida real, da Isa Mazei. A Madeleine Brewer, que é a protagonista, tá sensacional. Ela traz nuances e camadas para uma personagem que tem uma persona online completamente diferente do que ela é na vida real. Falando entre aspas, porque essa é uma discussão do filme também, essa coisa do limite da realidade com o que tá online, se o que online não é real também, enfim, mas a gente não vai embarcar nessa não. A gente percebe muito bem essas nuances quando a gente compara a sósia dela com ela lá buscando entender o que tá rolando. Enquanto como Cam Girl, ela precisa estar sempre sensualizando e conquistando os espectadores, na vida real ela é uma jovem como qualquer outra. E essas duas personalidades não se sobrepõem uma à outra, não há um tratamento de qual que é melhor ou qual que é pior. Ela é simplesmente uma pessoa que no trabalho se comporta de um jeito e na vida se comporta de outro, como qualquer pessoa se comporta no trabalho de um jeito e na vida social, na vida pessoal, se comporta de outro jeito. São 1h e 34 minutos de filme que passam bem rapidinho. Chegou um momento que eu virei pro Rodrigo e falei: quando é que vai começar o terror? E aí, meu amigo? É um filme que é caracterizado como terror, mas não é aquele terror pra ficar te assustando o tempo inteiro, é mais um horror, na verdade. Ele tem uma carga de tensão muito grande, de ansiedade, de um pouco de claustrofobia, essa coisa de ficar perdido no mundo online e não saber o que tá acontecendo, é meio desesperador, né? Roubo de perfil, enfim. É uma tensão, um suspense mais psicológico. Mas apesar disso, ele tem algumas referências do terror gore, que é aquele abuso de sangue, em algumas poucas cenas, que mais parecem uma homenagem ou uma referência do que uma definição do que é o filme. Tem uma curiosidade sobre Cam, que é a referência a Alice no País das Maravilhas. Além da obviedade que o nome da personagem principal é Alice, tem 2 personagens que aparecem no chat da Lola que tem nomes que fazem referência a Alice no País das Maravilhas, que é o Mad Hatter e o Mr. Teapot. Sem falar que a história surreal desse filme parece beber na fonte do Lewis Carroll. É isso, até o próximo vídeo. Até mais e tchau. Até mais, tchau.